Olá, bom dia. Meu nome é Arthur Vargas e eu sou professor do curso de Lógica de Programação. Para começar, uma pergunta básica: o que é lógica de programação? Então, a lógica de programação, ou lógica só, é um conceito simples. Ela serve para entender como um robô pensa. E para tu pensar como um robô, tu precisa entender alguns conceitos básicos. Um robô, ele não tem contexto. Tu pode pensar que tu vai pegar uma meia, sabe? Uma ideia básica. Para tu pegar uma meia, primeiro, né? Tu pode pensar, eu vou pegar a meia. Então tu vai lá, tu vai pegar a meia, mas primeiro tu tem que andar até onde a meia tá, certo? Então esse é um passo básico, é o primeiro passo de tudo. Mas depois disso, tu ainda tem que abrir uma possível gaveta que a meia está guardada. Então tu vai andar até a meia, tu vai abrir uma possível gaveta e aí sim tu vai pegar a meia. É assim que um robô pensa. Ele não pensa, eu vou pegar a meia, então eu tenho que ir lá, então eu tenho que abrir a gaveta. Ele pensa, eu tenho que ir lá, eu tenho que abrir a gaveta e eu tenho que pegar o que eu quero pegar. É simples, não é muito complexo. Mas esse é o erro que muita gente comete. É pensar que tu pode ser vago. Um dos conceitos básicos da lógica de programação é que nada pode ser vago. Então, é a mesma coisa se tu for vestir uma roupa. Tu vai ter que pegar a tua roupa, tu vai ter que tirar a tua roupa, tu vai ter que pôr a roupa nova. São vários passos pequenos. É muito importante para isso, tu quebrar o conceito em vários passos. Como tu quer agir e como essa ação vai ser feita. Então, dando exemplo de que eu disse de botar uma roupa, tem que, de novo, andar até o armário, certo? Tu tem que abrir ele, que é eu cometo, abrir o armário. Depois disso, tu vai ter que pegar a roupa. E uma parte muito importante: se você estiver vestindo uma roupa, tirá-la. Porque se tu vai trocar de roupa, normalmente tu não quer estar com duas camadas de camiseta uma em cima da outra. Então, mas se, certo? Isso é outro dos fundamentos. A lógica de programação em si tem 5 fundamentos. Então, esses fundamentos são: primeiro, um número finito de passos, certo? Tu tem que garantir que todos os teus códigos sempre tenham um número finito de passos e que ele seja uma condição de finalização, certo? Então, certo? Quando tu define um número finito de passos e uma condição de finalização, tu tecnicamente tem um código, mas ele ainda está incompleto. Existem mais duas coisas muito importantes, duas coisas muito mais fundamentais. Elas são as entradas e saídas de dados. Mas o que é uma entrada e uma saída de dados? Pode pensar. Então, uma entrada de dados seria checar se o armário estiver fechado. Então, tu chega lá, se o armário estiver fechado, tu vai entrar o dado, entrar a informação, o armário está ou não está fechado. E a saída de dados vai ser quando ele resolveu o problema, então a saída de dados seria abrir o armário. É simples, mas é importante, certo? Esse é um passo muito importante, tem que sempre lembrar das tuas entradas, das tuas saídas de dado. Nunca permitir que elas estejam confusas, sempre permitir que os dados entrem e saiam do código conforme eles sejam necessários. E um último passo, certo? É evitar ambiguidade. Tu sempre quer que essas 5 coisas estejam presentes no teu código. Então, é um número finito de passos, condições de finalização, entradas e saídas de dados e evitar ambiguidade. Nada de talvez, nada de hipotéticos, bem definido, isso é isso e ponto. Passando para um segundo passo, certo? A gente mexeu aqui com o C. E o C é um tipo de elemento lógico.
Também existem 5 elementos lógicos, a gente só mexeu com o C até agora, mas existem alguns tipos. O primeiro deles é a sequência. O que é uma sequência? Certo? A sequência é um código que só acontece depois de outro ter sido executado. Então, se você estiver vestindo uma roupa, então uma sequência é um código que só acontece depois de outro. Isso é simples, certo? Então, se o armário estiver fechado, abrir ele. Se você estiver vestindo uma roupa, tirar ela. Ok? Simples. O próximo elemento lógico é a seleção. Imagina que no teu código tu precisa só dos números pares ou só dos 3 últimos números, certo? É para isso que uma seleção serve. Ela separa apenas uma parte necessária. Então, se tu precisa dos 4 últimos números de um número de telefone para um código, por exemplo, ou se tu precisa só dos 3 primeiros números de alguma coisa, precisa só dos números pares, só dos números ímpares, ela é importante para isso. Ela faz essa seleção de objetos ou de números que são importantes para o teu código. Depois disso, certo? A gente tem as repetições. E tem 2 tipos delas, certo? Tu tem as contadas e tu tem as condicionais, certo? Mas elas servem para o mesmo propósito. As repetições contadas, elas acontecem até que um certo número de coisas aconteça. Então, elas basicamente acontecem até uma condição ser falsa. Então, uma parte do código, certo? Ela se repete o tanto de vezes que tu precisa que um código se repita. Uma repetição contada, certo? Ela acontece um número X de vezes. Talvez tu precise que um código se repita 3, 4, 5 vezes. Ou que ele se repita um número determinado de vezes determinado pela pessoa. Tipo, no meu código, por exemplo, eu preciso que alguma coisa aconteça um número X de vezes. Certo? Não pode ser mais, não pode ser menos. X. X a questão. Muita matemática envolvida aí. Já as condicionais, elas se repetem até que algo seja verdade. Por exemplo, eu preciso que esse código se repita até um número ser maior que 100. Eu preciso que esse código se repita até que um número chegue a 0 ou alguma coisa do tipo. Então, elas são mais controláveis, de certa forma. Elas vão acontecer enquanto for necessário que elas aconteçam. Já uma repetição contada vai acontecer o número de vezes que ela foi programada para acontecer. Esses são os conceitos mais básicos da programação em Java e da programação no geral, por isso que é conhecido como lógica de programação. Mas o Java em si é a linguagem mais adequada, se assim eu posso dizer, para aprender esses conceitos básicos. Era isso que eu queria ensinar para vocês. Uma boa sorte nas aventuras de vocês com programação e até a próxima!